Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que esteja vendo esse vídeo. Eu me chamo Renato Moreno, eu sou estudante do segundo período de Direito na Universidade Estadual do Tocantins e hoje estou vindo trazer um vídeo que faz parte de uma atividade da matéria de Análise Econômica do Direito, onde eu vou comentar um pouquinho sobre um caso jurídico apresentado na série Suits, que tem na Netflix, da terceira temporada, capítulo 2, episódio 2 da terceira temporada. Isso. Então, o que me chamou a atenção nesse caso em específico é que a gente pode ver algumas coisas que são tratadas na disciplina, como, por exemplo, a análise econômica em si, pesando numa decisão judicial, e o sistema americano jurídico, que é o common law. Bom, nesse caso em específico, os advogados eles tentam evitar a expropriação do prédio onde funciona um restaurante há mais ou menos uns 50 anos, que segundo um dos advogados é o melhor filé que pode se comer na vida, é o servido nesse restaurante. E aí, só que ele vai ser expropriado pelo governo, pelo estado, para a construção de um shopping center. E aí eles tentam recorrer, batalhar para que isso não ocorra. Mas o problema é que, como o common law, o sistema americano, ele depende de precedentes, eles têm essa barreira, porque nunca nenhum caso de expropriação havia sido vencido. Eles chegam a pesquisar casos que remontam a desde 1905, todos os casos de expropriação, nenhuma vitória. E aí, um dos personagens, ele até fala que o desejo dele é de mudar as leis, de fazer coisas boas, alterando a lei. Isso mostra não, o caráter não expresso, não escrito da legislação americana, e sim dos costumes com base nas decisões anteriores, que é o sistema common law. E, e aí eles buscam uma outra abordagem. Perante o juiz, ele tenta primeiro utilizar argumentos mais emocionais, mas que o advogado da contraparte já descarta e fala: não, mas é muito linda a sua história, muito bacana, mas tirar esse restaurante e construir a outra coisa que nós pretendemos construir no lugar vai gerar muito mais empregos, vai atender a interesses sociais, econômicos, muito mais interessantes. Então, ele joga esse argumento, ele cita um outro caso de 2005, inclusive, voltando à questão dos precedentes, onde foi feita essa expropriação, mas os advogados eles lançam de volta que aquela área que foi expropriada, 8 anos depois, era um terreno vazio, ou seja, não cumpria nenhum papel social, não gerava empregos, deixou de arrecadar milhões, deixou de empregar as pessoas, e aí não quebrou o argumento dele. Mas o juiz, eles sentiram que o juiz ele queria dar a decisão a favor deles, mas como não havia precedente, ele julgou em favor da expropriação e demolição do prédio. Mais na frente, em um certo momento, eles pararam para pensar em como eles poderiam mostrar para o juiz uma análise mais técnica, mais econômica do quanto aquilo seria desvantajoso. E eles voltam e trazem um cálculo mostrando que, baseado em valores atualizados de uma nova, um novo conceito urbanístico ou algo do tipo, eu sei que atualizaram o valor e ainda colocaram um valor de perda potencial que causariam no dono daquele restaurante. E aí o valor da expropriação seria muito maior, muito superior àquele que o Estado pagaria para ele, e aí não teria viabilidade econômica. O outro advogado até reclama, fala: nah, mas isso aí é economia voodoo, vocês estão tentando adivinhar o futuro. Mas eles rebatem e falam: então, mas o que você está fazendo também seria enquadrado então em economia voodoo, porque você está defendendo expropriar por causa de um possível ganho que, no caso lá da expropriação de 2005, lá atrás, não aconteceu, não gerou renda, apenas um lote vago no meio da cidade. Então, o juiz, com aquela análise, com aquela perspectiva sobre o custo e o benefício, ele acaba dando a decisão favorável aos advogados que defendiam o restaurante, e assim eles conseguiram
salvar o empreendimento do cliente deles. Então, o caso que eu achei interessante, que eu acreditei que combinava bastante com o que vimos na matéria até aqui. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Até mais.